Vamos ver, então, o nosso final aqui do capítulo de integrais, que é chamado técnica de integração. Em resumo, é basicamente o seguinte: quando a gente compara com o capítulo de derivadas, você tinha todas aquelas regras de derivação disponíveis, né? A regra da soma, a regra do produto. Então, se a gente tinha a função f de x igual x vezes cosseno de x. Aí, se a gente quisesse calcular a derivada dessa função, né? Se a gente quiser calcular a derivada dessa função, a gente aplica a regra do produto, né? Porque tem a função x aqui multiplicada pela função cosseno, que eu sei calcular a derivada individualmente, né? Ficaria, então, a derivada do primeiro, que dá 1, vezes o segundo, mais o primeiro, vezes a derivada do segundo, que é menos o seno. Menos o seno, tá? Isso aqui, então, é a derivada dessa função. Ou seja, a gente tem uma regra que permite a gente calcular a derivada de um produto de funções, né? A regra é a regra do produto. Essa daqui, por exemplo. Eu tenho f de x vezes g de x multiplicados. E eu quero calcular a derivada disso, né? Aí, basta aplicar a regra do produto, né? Isso vai ser igual a deriva o primeiro e mantém o segundo, né? Mais mantém o primeiro e deriva o segundo. Já para integrais, a gente não tem uma regra do produto, o equivalente à regra do produto de integrais. Ou seja, a gente não tem isso daqui, né? Para calcular a derivada da função x cosseno de x, aplica a regra do produto e obtém isso daqui, né? Mas se a gente quiser calcular a integral de x cosseno de x em relação a x, aí não tem uma regra do produto. Não dá para dizer que é a integral desse daqui sozinho, vezes esse, parecido com a regra do produto da derivada, né? Não tem, né? Como que faz para calcular a integral desse tipo de função? Aí a gente vai ver duas técnicas, tá? Vocês vão perceber que para esse assunto de integrais, diferente do caso das derivadas, né, que você tinha as regras ali de derivação que podiam ser aplicadas sempre, né? Aqui não existe uma regra um conjunto de regras que resolva todo tipo de integral possível, tá? Vocês vão ver que cada caso deve ser analisado individualmente. Aí, uma das técnicas que a gente vai ver é a chamada substituição, ou mudança de variável, né? É o primeiro que a gente vai ver aqui. Mais tarde, daqui a pouco, né, a gente vai ver integração por partes. É outra técnica de calcular integrais. Primeiro, né, o método de substituição. Considere o seguinte exemplo aqui. Então, vamos começar com o exemplo. Considere a seguinte integral. Integral da função x cosseno de x ao quadrado em relação a x. Eu vou colocar aqui só para facilitar. 2x. Qual é o resultado da integral, aqui, integral indefinida mesmo, dessa função, tá bom? Ou seja, qual é uma primitiva da função 2x vezes cosseno de x ao quadrado? Eu tenho aqui, no caso, integrando a função f de x igual 2x cosseno de x ao quadrado. Quem é uma primitiva dessa função? Qual seria a função que, quando eu calculo a derivada, resulta em 2x cosseno de x ao quadrado? Aí a gente lembra da regra da cadeia. Vamos só deixar aqui organizado para depois ficar bonitinho no PDF. Considere a seguinte integral, essa daqui, né? Como resolver? O integrando é isso daqui. Então, como obter uma primitiva dessa função aí? Essas são as perguntas, né, aqui do início dessa sessão. Como que a gente resolve esse tipo de coisa, né? Porque a gente precisa pensar o contrário aqui, né? A gente viu bem as regras de derivação, e aí para calcular uma primitiva tem que pensar o contrário, né? Tem que pensar numa função que geraria essa daqui quando fosse derivada, né? Aí vamos lembrar da regra da cadeia. Lembrando da regra da cadeia, que diz o seguinte: quando você tem uma função f, e aí essa função é calculada sobre a imagem de uma outra função g, ou seja, você tem uma função dentro de outra função, e aí você quer calcular a derivada disso, aí você deriva a função de fora em relação à função de dentro. A gente até chamava a função aqui de dentro de u, não é? Então, deriva a função f em relação a u, e aí multiplica pela derivada de u em relação a x, onde u é a função g de x.
assim que a gente calculava a derivada da função composta, né, aplicando a regra da cadeia. E aí o que acontece é o seguinte, ó, quando você tem uma função composta, né, por exemplo, a função f de x igual a seno de x ao quadrado. Como é que a gente deriva isso daqui usando a regra da cadeia, né? A gente chama u, para facilitar, chama u de x ao quadrado, que é a função de dentro, né? E deriva a função de fora em relação a u. Deriva o seno de u em relação a u. Fica, então, seno de u, e aí deriva isso em relação a u. O resultado vai ser o cosseno de u. E aí, pela regra da cadeia, você tem que multiplicar a derivada da função de fora em relação a u, que para esse exemplo aqui está aqui, mas você tem também que derivar a função de dentro em relação a x, derivar u em relação a x. Tem que derivar, então, x ao quadrado. E a derivada de u em relação a x é, se u é x ao quadrado, a derivada de x ao quadrado é 2x. Portanto, né, a derivada dessa função aí, dessa do exemplo, seno de x ao quadrado vai ser cosseno de u, vezes, olhando para cá para a regra da cadeia, né? A derivada da função de fora em relação a u, que para esse exemplo é cosseno, vezes a derivada da função de dentro em relação a x, que a gente viu que é 2x. Então, multiplica isso por 2x, eu vou multiplicar aqui na frente, só por conveniência. Só que está sobrando u aqui, né? A variável u, ela não pode aparecer na resposta final, né? Porque o foi só um passo intermediário, a gente introduziu uma nova variável. Então tem que voltar para a variável original, que é x. Então, onde tem u, a gente coloca x ao quadrado, tá bom? Foi o que a gente definiu. Portanto, 2x cosseno de x ao quadrado. É como se fosse assim, ó, a função seno, a derivada dela é o cosseno. Aí está aqui o cosseno que vem da derivada da função seno. Mas como o que está dentro da função seno não é só x, é uma outra função de x, aí você tem que multiplicar esse resultado pela derivada da função que está lá dentro. Aqui o 2x, então. Ou seja, sempre que você tem uma função aqui, e dentro dela tem uma outra função, na derivada, a derivada da função de dentro vai aparecer aqui fora multiplicando. Então, com isso, a gente, voltando para cá agora, para integrar o que a gente quer calcular, olha o que tem aqui. Eu tenho o cosseno, e dentro do cosseno tem uma função, presa dentro do cosseno, x ao quadrado. E a derivada de x ao quadrado está aparecendo aqui, ó, 2x. Isso indica, então, para a gente, que a função, que é uma primitiva dessa função aqui, para chegar nesse resultado, teve que ser usado a regra da cadeia, né? Porque, olha só, isso daqui é o resultado da derivada de alguma função que a gente quer encontrar, que é a chamada primitiva. E esse resultado aqui mostra a função x ao quadrado aqui dentro do cosseno, e aqui fora a derivada do x ao quadrado. Justamente o que acontece na regra da cadeia. Tenho aqui seno de x ao quadrado, como a derivada do seno é o cosseno, a resposta vai ficar cosseno de x ao quadrado. Aí eu tenho que derivar o x ao quadrado, que está lá dentro, e colocar aqui multiplicando. Então, sempre que você quiser calcular a integral de alguma função em que isso ocorre, você tem uma função composta aqui, e a função lá de dentro, a função que está presa dentro da outra, aparece aqui multiplicando a derivada dela, significa que a primitiva, para chegar nesse resultado, teve que ser aplicada a regra da cadeia. Tanto é que está aqui, ó, a derivada de seno de x ao quadrado é 2x cosseno de x ao quadrado. Justamente a função que está aqui, 2x cosseno de x ao quadrado. A função que a gente deriva para chegar nesse resultado aqui é o seno de x ao quadrado, né? Então, portanto, essa integral aqui é igual a seno de x ao quadrado. E aí, como é a integral indefinida, né, tem que somar aqui com uma constante arbitrária, k. Então, está aqui, ó, se eu derivar o seno, vai aparecer o cosseno. Só que dentro do seno tem outra função. Então, quando eu derivar pela regra da cadeia, eu tenho que multiplicar pela derivada da função de dentro, que vai dar 2x, e que aparece aqui, ó. Então, sempre que você estiver vendo uma integral, que você tem uma função composta, e a função que está lá dentro tem a sua derivada multiplicando, ou integrando aqui, pode ter certeza que o resultado é uma função que, para chegar no integrando aqui, precisou ser aplicada a regra da cadeia. São esses os casos em que a gente vai aplicar a técnica de mudança de variável, tá bom? Ou substituição. Como é que a gente faz, então, né?
para chegar... Ó, primeiro, né, antes disso, né, foi bastante conveniente eu ter colocado esse exemplo aqui, a função seno de x ao quadrado, né, porque a derivada dá justamente a integral da função seno de x ao quadrado é justamente a integral da função que a gente queria descobrir qual era. Né? Como é que a gente faz, então, para saber que a integral seria seno de x ao quadrado? Né? Aqui pareceu um certo chute, né? Porque como eu já sabia a resposta, né, convenientemente eu fiz o exemplo já utilizando a função que seria a nossa resposta. Mas como chegar nessa conclusão? Tá? Sem saber a resposta. Para chegar nessa resposta, aplicamos o método de substituição, ou mudança de variáveis. Né? Consiste no seguinte, a gente quer calcular isso daqui. Né? Isso aqui é igual a quanto? A gente define, ó, vê que aqui tem uma função composta. Aí a função de dentro é x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado aparece aqui fora multiplicando. Então, eu vou pegar a função de dentro e chamar de u. Então, definimos uma nova variável, u, que vai ser igual à função que está aqui dentro, x ao quadrado. E aí eu calculo a derivada da função, da função u em relação a x. Né? Definimos uma nova variável e calculamos a sua derivada. Vai ser então o seguinte, ó. E aqui, ó, no capítulo de derivada, a gente não discutiu em nenhuma das aulas uma outra notação para a derivada, que é o seguinte, ó. A gente sempre usou essa notação aqui, né? Deriva u, aí se u é x ao quadrado, né? A derivada então vai ser 2x. Só que a gente vai utilizar uma outra notação, que é a que vai se tornar padrão, né, ao longo do curso, né? Não só nessa disciplina, mas nas outras também. A gente vai usar essa notação aqui representando a derivada como se fosse uma fração. E usa a letra D aqui para representar a derivada. Então, a derivada da função u em relação à variável x. Essa notação aqui, ela é equivalente, tá? À derivada de u em relação a x. Vamos utilizar a seguinte nova notação. Em vez de usar u', a gente u' de x para representar a derivada de u em relação a x, a gente vai chamar de du dx, tá bom? Isso aqui significa derivada de u em relação a x. E nessa nova notação, né, portanto, a derivada de u em relação a x vai ser igual, né, se u é x ao quadrado, a derivada de u em relação a x é 2x. E aí, ó, a gente pode manipular a derivada utilizando essa notação aqui, da mesma maneira, de maneira semelhante, né? Na verdade, da mesma maneira que a gente manipularia uma fração, né? Certo? Uma fração envolvendo números, por exemplo. Eu posso tratar o du aqui como sendo um numerador e o dx aqui como sendo um denominador, e passar esse dx para cá multiplicando, tá bom? Isso daqui é equivalente a dizer o seguinte, du é igual a 2x, e aí o dx que estava aqui embaixo eu posso passar para cá multiplicando. Aí voltando agora para a integral, né? Voltando agora para a integral. É isso aqui que a gente tem que resolver, né? Voltando para a integral, a gente vai substituir a variável x dessa integral. Vai sumir com o x aqui da integral. O x ao quadrado foi justamente o que a gente chamou de u, que está aqui. Então, dentro do cosseno, já vou colocar a nova variável u. Substituir onde tinha x ao quadrado, passa a ser u. Só que aqui fora tem o 2x e tem o dx também. Esse 2x aqui, eu posso escrever ele para cá, se eu quiser, né? E 2x dx é justamente o du. 2x dx é o du, tá bom? Então, eu posso trocar isso daqui por du. Fica, então, portanto, a integral cosseno de u du. Ou seja, agora eu tenho que calcular uma primitiva para a função cosseno. E a primitiva da função cosseno eu sei que é menos o seno, que é o seno, perdão. Isso aqui é igual o seno de u, tá? Mais aqui uma constante. Porque a derivada da função seno é o cosseno, não é? É imediato concluir isso daqui, porque a função seno eu sei calcular a derivada, né? Eu sei que é o cosseno. Só que aí u foi uma variável intermediária, né? A variável original era x. Então, desse ponto aqui, a gente tem que voltar para a variável original. E u
era justamente x ao quadrado, né? Então, onde tem u, a gente coloca x ao quadrado. Fica, então, isso daqui, ó. No lugar de u, coloca x ao quadrado. Então, tá aí a primitiva. A primitiva dessa função, a gente define uma nova variável u, que é a função que está dentro aqui. E a derivada da função que está dentro aparece aqui multiplicando. Então, sempre que você tiver uma integral de uma função desse tipo, você tem uma função composta e a função de dentro, a derivada dela aparece multiplicando, integrando, aí você vai fazer sempre o método vai sempre aplicar o método de substituição. Você chamou x ao quadrado de u, aí deriva u em relação a x, dá 2x. Passa o dx para cá multiplicando, como se fosse uma fração mesmo. A rigor, isso aqui não é uma fração, certo? Isso aqui é uma derivada, mas na prática a gente pode tratar como se fosse uma fração, o comportamento é bastante semelhante, tá? Pode passar esses diferenciais aqui de baixo para cá multiplicando, se comporta semelhante a uma função, uma fração. E aí a gente conclui que a integral dessa função, 2x vezes cosseno de x ao quadrado, é o seno de x ao quadrado. Vamos ver aqui alguns outros exemplos. Deixa eu pegar aqui o livro. Aqui. Ó, mais um exemplo. Calcule a integral da função x dividido por 1 mais x ao quadrado em relação a x. E agora, né? O que faz para calcular essa integral aí, né? Você vê que tem um quociente aqui. Não tem regra do quociente para calcular a integral. Tal como tinha a regra do quociente, né, para calcular a derivada. Calcular a derivada dessa função aqui seria fácil, né? Tá? E aí a gente teria a derivada dessa função aqui. Mas para integral não tem, ó, a derivada. Mas repara o seguinte, ó. Esse denominador aqui, ó, vamos chamar o denominador de u, né? Vamos definir u como sendo 1 mais x elevado ao quadrado. Essa seria, então, nossa substituição nossa mudança de variável. Nós chamamos o que está aqui embaixo de u. Nesse caso, né, então, a derivada de u em relação a x, usando a nossa notação aqui, derivada de u em relação a x é igual a quem, não é? A derivada disso daqui em relação a x. A derivada da constante é zero, então vai ficar a derivada só de x ao quadrado, que a gente sabe que é 2x. Isso daqui é equivalente ao seguinte, né? Eu posso passar o dx aqui para cá multiplicando, como se a derivada fosse uma fração mesmo, e concluir que o du vai ser igual a 2x dx. E aí, ó, o du, a integral na nova variável, né, em relação a u, vai aparecer um du lá no final, né? E na variável antiga, né, a correspondência seria du igual a 2x dx. Nota que aqui já tem x dx, certo? Esse x aqui eu posso colocar para cá, se eu quiser, multiplicando, né? Mesma coisa, já tem x dx aqui. Tá quase igual já o que a gente precisa, né? Faltou o 2 só, né? Mas como o 2 é uma constante, não tem problema, né? Poderia multiplicar e dividir por 2 aqui, para aparecer esse 2. Aí eu olho para a integral que eu quero calcular, né? Deixa eu colocar o x de volta aqui. Na integral original, o x dx está lá presente, né? Está aqui, ó, x dx. Só não tem o 2, né? O que eu faço? Então, esse 2 eu posso passar para cá dividindo o du. Isso daqui corresponde ao seguinte, implica no seguinte, que du sobre 2 é igual a x dx. Peguei essa expressão aqui e passei o 2 para cá dividindo, né? Está aqui. E aí eu tenho aqui o mapeamento entre a nova variável e a variável antiga. Aqui na integral aparece x dx, é justamente o que eu vou chamar de du, só que vai aparecer uma constante 2 aqui dividindo, né? Desse modo, a integral que a gente quer calcular, essa daqui, é igual ao seguinte, né? A integral de... O que tem aqui embaixo foi o que eu chamei de u. Então, tudo aqui embaixo vai passar a ser chamado de u. E x dx, o que está aqui em cima, né? X dx, é o du sobre 2. Então, isso aqui é du sobre 2. Posso colocar o 2 aqui. A constante que aparece aqui, eu posso colocar para fora da integral. Essa constante 2 aqui no denominador, que está multiplicando toda a função, posso colocar aqui para fora. Vou poder fazer isso sempre com qualquer constante multiplicativa, tal como fazia com a
derivada. Vou ignorar, por enquanto, a constante. E fica, então, integral de du sobre u. Só para ficar mais evidente aqui qual é o resultado dessa integral, eu posso colocar 1 sobre u vezes du. Tem que calcular, então, a integral de 1 sobre u em relação a u. E a gente viu isso na aula anterior, né? Olha aqui. A integral da função 1 sobre x em relação a x é o log natural do módulo de x. Então, a integral de 1 sobre u em relação a u vai ser log natural do módulo de u. Aí a constante que está aqui multiplicando fica aqui, né, aqui fora. E a integral de 1 sobre u em relação a u é o logaritmo do módulo de u. Aí soma com uma constante arbitrária aqui. E o último passo, então, é só voltar para a variável original. Isso vai ser igual, onde tem u, o u tem que sumir, né? O resultado não pode ficar em função de u, que foi a variável que a gente definiu. É só no lugar de u a gente substituir de novo, né? A gente definiu u como sendo 1 mais x ao quadrado, então coloca aqui 1 mais x ao quadrado. Né? Finalmente, a gente tem a resposta, né? Finalmente, essa integral é igual a isso aqui. Meio do logaritmo de 1, do módulo de 1 mais x ao quadrado. Né? Nesse caso aqui, nem precisa de módulo, porque isso aqui sempre vai ser positivo. Né? X ao quadrado é sempre positivo, somado com 1 vai ser sempre positivo também. Aqui a gente pode até tirar o módulo, se quiser. É isso daí, então. A primitiva, né, da função, essa daqui. X ao quadrado, 1 mais x ao quadrado. É o logaritmo, né? Só olhando para cá, né, não teria como prever que seria o logaritmo de 1 mais x ao quadrado. Né? Mas aí a gente chega a essa conclusão aplicando a técnica de substituição. Porque o denominador aqui dessa função, 1 mais x ao quadrado, a derivada dele aparece aqui no numerador, a menos de uma constante, né? Porque sobrou ficaria faltando uma constante 2. Né? Mas o x dx está aqui. Ó. Então, a derivada de u que aparece multiplicando a função. E aí daria para fazer também. Daria para fazer também. É só para tirar a prova, né? Só calcular a derivada dessa função aqui, né? Para ver se dá x dividido por 1 mais x ao quadrado. E vai dar, né? E vai dar. É só aplicar a regra da cadeia, né? A derivada do logaritmo é 1 dividido pelo argumento do logaritmo, e vai aparecer justamente isso daqui. E aí, pela regra da cadeia, tem que derivar a função de dentro em relação a x, que vai dar 2x. O 2 vai cancelar com esse 2 aqui, vai sobrar só x, que está aqui. Dá justamente essa função, então. Se a gente calcular a derivada disso aqui em relação a x, aplicando a regra da cadeia. Vamos ver mais um exemplo aqui. Calcule essa integral aqui. X multiplicado pela raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, isso em relação a x. Aí eu sempre olho para cá, olha, tem uma função composta aqui, é a composição da raiz quadrada com a função 1 mais x ao quadrado. Qual é a derivada da função que está aqui dentro? Vai ser a derivada da constante é 0 e a derivada de x ao quadrado é 2x. Então, se eu chamar isso daqui de u, a derivada de u vai ser 2x. E se não fosse o 2, né, menos do 2, está aqui a derivada do que está lá dentro. Né? Se tivesse um 2 aqui, seria exatamente a derivada. Né? Mas como é só uma constante, né, a derivada continua aparecendo aqui fora a menos de uma constante. Então, é só chamar isso daqui de u. Não é? Chama o que está aqui dentro de u. Vamos lá, né? A gente vai definir uma nova variável. Vamos definir uma nova variável, u, que vai ser igual ao que está aqui dentro da raiz quadrada. 1 mais x ao quadrado. E aí, então, para aplicar a técnica de substituição para essa nova variável, a gente precisa calcular a derivada também. Né? Então, a derivada de u, sempre usando aqui a nossa nova notação, né? Em relação a x, vai ser, deriva isso aqui em relação a x, dá 2x. E aí, daqui segue que posso passar o dx multiplicando para cá, tal como se fosse uma fração mesmo, né? E escrevo que o du é igual a 2x dx. E aí eu olho para cá, para a integral original, né? X dx aparece aqui, né? Exatamente o du a menos desse 2, né? Então, se eu passar esse 2 para cá, dividindo, aí o x dá exatamente o x dx que aparece aqui. Então, esse x dx, né? Eu posso colocar esse x, já que ele está multiplicando aqui, né? O x dx vai ser exatamente du sobre 2.
Aí, então, desse modo, né, a integral que a gente quer calcular, essa daqui, na nova variável vai ser o seguinte: tudo que está aqui dentro da raiz, né, 1 mais x ao quadrado, foi o que a gente chamou de u, a nova variável. E aí o x dx que aparece aqui é du sobre 2. Então, esse x dx eu vou substituir por du sobre 2. De novo, eu tenho 2 aqui dividindo, né? É só uma constante. Como é só uma constante, assim como na derivada, eu posso tirar ele daqui de dentro da integral e colocar aqui para fora. E ele está no denominador, né? E aí basta integrar a raiz quadrada de u em relação a u. A gente já calculou a integral da raiz quadrada na aula anterior. A integral da raiz quadrada de x em relação a x, né, dá 2/3 da raiz quadrada de x ao cubo. Só que aqui é a integral em relação a u, né, da raiz de u. Da mesma coisa, né, só que em vez de u tem x. Vai ficar então... E aí tem o meio aqui multiplicando, né? Meio disso aqui, né? Só que em vez de x é u, certo? E aí o meio que tinha aqui vai cancelar com esse 2, né? Esse meio cancela esse 2 aqui e fica 1. Aí a gente já não precisa mais desse resultado aqui. E aí basta agora somar com a constante arbitrária, né? Porque essa integral é indefinida. E voltar para a variável original, né? Que era o x. O u tem que sumir da jogada, né? Tem que ir embora da história. Então, no lugar de u, eu vou colocar 1 mais x ao quadrado. Então, aqui no lugar de u, fica 1 mais x ao quadrado. Como ele estava elevado à terceira potência aqui dentro, né? O 1 mais x ao quadrado tem que ficar elevado à terceira potência. Então, está aqui, ó. Essa é a primitiva, né? Portanto, em todos esses exemplos, pessoal, fica como exercício para vocês verificarem, né? Tirarem a prova de que isso está correto. Como é que tira a prova de que está correto? Calcula a derivada disso aqui. Como isso aqui é uma primitiva do integrando, né? Se eu calcular a derivada disso aqui, o resultado vai ter que ser esse. O resultado vai ter que ser esse. E vai dar de fato isso. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Calcule a integral da função 2x mais 1 elevado ao quadrado em relação a x. Aí eu tenho aqui de novo a função composta, né? A gente vai então definir uma nova variável, u, que é igual à função aqui de dentro, né? 2x mais 1. U é igual a 2x mais 1. Porque se eu calcular a derivada de u agora, né? A derivada de u em relação a x vai ser a derivada de 2x em relação a x é 2, e a derivada de 1 é 0. Então, essa derivada aqui é 2. Portanto, né? Daqui segue que eu posso passar o 2x para cá multiplicando, o dx, quer dizer, ele vai ficar igual a 2dx. E aí, ó, não está multiplicando nada que depende de x, só está multiplicado por uma constante, né? Então eu troco só o dx agora por du, no caso tem que dividir por 2, né? Eu posso passar esse 2 aqui dividindo. O próprio dx, aqui da integral original, eu posso trocar por du sobre 2. Sem nem precisar ter nada aqui multiplicando nesse caso, né? Porque eles são proporcionais, né? Eles são iguais a menos de uma constante multiplicativa. Aí, então, é só fazer o seguinte, né? Só aplicar, então, desse modo, né? Aplica a mudança de variável, e a gente obtém com isso o seguinte: integral de tudo que está aqui dentro a gente chamou de u. Então, vai ficar u ao quadrado. E o dx... a gente vê aqui, né? O dx é du sobre 2. Du sobre 2. O sobre 2, como é uma constante, eu vou colocar aqui fora, tá? Porque a constante pode sair da integral. E olha só, ficou a integral de u ao quadrado. Isso aqui vai dar, então, meio. A integral de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3. Soma aqui com uma constante arbitrária. Esse 2 aqui no denominador, eu posso multiplicar esse 3, vai ficar 6, então. Volta para a variável original, que era x, né? Então, onde tem u, eu substituo por 2x mais 1 agora no último passo. Então, onde tem u, aqui, né, vai virar 2x mais 1. Eu coloco os parênteses, né, porque todo mundo aqui vai ter que estar elevado a 3. Então, está aqui, ó. A integral é isso daí. Nesse exemplo em particular, a gente nem precisaria ter usado substituição, né? Se a gente quisesse, a gente poderia ter
utilizado produtos notáveis aqui, né? Esse exemplo. Deixa eu só colocar aqui a resposta final, né? Portanto, essa integral aqui é igual a isso aqui. Neste exemplo, não precisaríamos utilizar o método de substituição. Já que, né, pois, o integrando aqui, ó, é uma soma elevada ao quadrado. Então, utilizando produtos notáveis, né, ficaria o seguinte, integral, bastaria aplicar aqui o produto notável, né? O primeiro ao quadrado vai ficar 4 vezes x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que vai dar 4x, vezes o segundo, que é 1, né? Então, continua dando 4x. Mais o segundo ao quadrado. E aí, em relação a x. Aí, nesse caso, bastaria aplicar, né, aquela fórmula lá que a gente viu anteriormente, né? Essa daqui, ó. X elevado a uma potência, eu somo uma unidade na potência e divido pela potência. Então, aplicando isso aqui, o resultado vai ser o seguinte. 4, aqui é uma constante, eu só ignoro, ela permanece aqui, né? E a integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Mais 4, de novo, essa outra constante aqui, vezes a integral de x, que é x ao quadrado sobre 2. Mais 1, a integral de 1 é x. Certo? E soma isso com uma constante arbitrária. Então, está aqui o resultado. Ó. Dá para ainda simplificar esse 4 com esse 2 aqui, né? Fica só 2 aqui. Esse 4/3 eu posso colocar o 3 aqui embaixo, né? Também só para... Então, tá aí, ó, o resultado. É só comparar esse resultado com esse daqui, ó. Eles são iguais, tá bom? A diferença é que aqui o produto notável está aberto já, né? Se eu abrir esse produto notável aqui, vai dar exatamente isso. Vamos fazer o teste, então, né? Vai ficar o primeiro ao cubo, né? Não vamos fazer o teste, não, né? Para a gente... Você vai gastar alguns minutos, né? Façam como exercício, né? Abram esse produto notável aqui e verifiquem que o resultado dá justamente isso daqui. Aí nem precisou aplicar o método de substituição, né? Porque a gente poderia fazer, bastaria expandir aqui esse produto notável e calcular a integral de todas as parcelas, né? Só que, ó, nesse caso, só daria para fazer isso de maneira conveniente, porque a potência aqui é pequena, né? Se a gente quisesse calcular o seguinte, ó, calcular a mesma integral, só que em vez de 2, vai ser 10 aqui, a potência. E aí, esse é um produto notável que vai ficar grandão aqui, né? A gente pode expandir isso daqui, né? Utilizando lá aquele triângulo de Pascal, né? Vai ficar uma expressão enorme no final das contas, vai dar maior trabalho fazer essa expansão aqui, né? Mas se a gente aplicar a técnica de substituição, aí fica fácil, ó, definindo aqui a nova variável, como sendo a função de dentro, né? U igual a 2x mais 1. Então, a derivada de u em relação a x vai ser igual a 2 de novo, né? Já que é a mesma definição do exemplo anterior, né? Aqui. Tudo isso aqui vai ser igual, então. Isso aqui implica que eu passo o dx aqui para cá multiplicando, e o 2 dividindo, que du sobre 2 é igual a dx. Portanto, né, desse modo, essa integral aqui, na nova variável, fica, tudo isso aqui eu chamei de u, fica u elevado a 10, e o dx é du sobre 2. Então, no lugar de dx, eu vou colocar du sobre 2. Como sobre 2 é constante, eu posso colocar sobre 2 aqui fora multiplicando. E a integral de u elevado a 10 vai ser, então, o meio, que está aqui multiplicando, né? E a integral de u sobre 10, uma potência de u. Vai ser u elevado a 11, soma uma unidade, né? E divide por 11. E aí soma aqui com uma constante qualquer, né? Uma constante genérica. Esse 2 aqui eu posso multiplicar o 11, que está aqui junto com ele, né? Vai ficar 22. E volto para a variável original, tá? A resposta tem que ficar em função de x. Então, onde tem u, eu vou colocar de volta 2x mais 1. Tá? Portanto, a resposta é essa daqui, né? Integral dessa função aqui, 2x mais 1 elevado a 10, é isso daqui. Claro, a gente não precisaria aplicar também método de substituição aqui, né? Bastaria expandir esse produto notável, né? Mas como aqui a potência é 10,
a gente gastaria muito tempo para fazer essa expansão, né? Daria para fazer, mas não valeria a pena por conta do tempo, né, que levaria para fazer isso. Então, economiza muito mais tempo já fazer direto utilizando a técnica de substituição. Vamos fazer mais um exemplo aqui, aí a gente deixa um exemplo como exercício para vocês fazerem bem rápido, aqui, antes da gente seguir para a próxima técnica. Calcule a integral da função cosseno de x multiplicado pela função seno de x em relação a x. E agora, né? Você tem um produto de função seno e função cosseno. Como é que faz para calcular a integral, né? A gente, aqui no caso, não tem mais função composta, né? Aí poderia pensar o seguinte, bom, então, como é que faz? Não dá para aplicar a técnica de substituição? Esse caso pode também ser resolvido aplicando substituição. Vamos definir o seguinte, definindo u como sendo a função seno de x, porque eu sei que a derivada da função seno de x é o cosseno. Então, se eu chamar isso daqui de u, a derivada de u vai ser o cosseno, que aparece aqui multiplicando também, né? Então, nesse caso, eu posso também aplicar a técnica de substituição. Então, se eu derivar u em relação a x, ora, u é o seno de x. A derivada do seno, eu sei que é o cosseno de x. Então, isso aqui foi o que eu chamei de u, e aí vamos definir o du aqui, né? Disso aqui segue o seguinte, aqui, eu posso passar o dx para cá multiplicando e concluo que du é igual a cosseno de x dx. Então está aqui, o cosseno de x dx está aqui, ó. Posso até colocar o cosseno para cá, para ficar junto do dx, né? Isso aqui é o du. Isso aqui foi o que eu chamei de u, foi a variável nova que eu defini. E o cosseno de x dx é justamente o du. Então isso daqui vai ser du. Fazendo essa mudança de variáveis, né, a gente tem o seguinte, que essa integral aqui fica igual a integral. O cosseno, eu chamei, aliás, o seno, eu chamei de u. Então, de u. E o cosseno de x dx é o du. Então, fica integral de u em relação a u. Ora, super simples, né? Dá u ao quadrado sobre 2. Portanto, a integral de u em relação a u é u ao quadrado sobre 2. Porque se eu derivar u ao quadrado sobre 2 em relação a u, o resultado vai dar u. Aí soma com a constante, né? Aqui não pode esquecer a constante. E finalmente volta para a variável original, né? U é igual a seno de x, então isso vai ficar seno de x ao quadrado, dividido por 2, né? Mais uma constante genérica aqui. Portanto, vamos colocar aqui o resultado já, já com o resultado final. Integral dessa função, seno multiplicado pelo cosseno, é o seno ao quadrado, dividido por 2, mais uma constante. Aí vocês podem fazer como exercício também, né? Tira a prova, né? Calcula a derivada dessa função aqui. Aí o resultado vai ter que ser isso aqui, seno de x vezes cosseno de x. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vou fazer mais um exemplo. Aí vocês fazem como exercício aqui. Calcule a integral de 2x exponencial de x ao quadrado em relação a x. Isso daqui é igual a quanto, né? Aí, já adiantando, isso aqui dá para fazer por substituição também, né? Vocês vão chamar alguma coisa aqui de u, e vão ter que encontrar o du, né, e calcular o resultado dessa integral aplicando o método de substituição.